Olá, hoje a gente vai mergulhar uns contrastes bem interessantes da educação aqui no Brasil. Vamos olhar para dois materiais específicos. Uhum. Um deles mostra uma redação assim muito boa de uma aluna de escola pública lá no Ceará. E o outro já trata das dificuldades, né? Aquelas dificuldades crônicas no aprendizado da matemática. São dois lados da moeda, né? Exato. As fontes, então, são uma nota sobre essa redação da escola Zulmira Agassiz, que teve orientação do professor Francisco Bless, e também um ensaio um pouco mais denso, que discute os problemas no ensino da matemática por aqui. Certo. A ideia é explorar o que esses dois exemplos, sabe? Um de, digamos, um sucesso pontual e outro de um desafio mais sistêmico, o que eles nos dizem. Vamos lá? Vamos sim. Acho que tem muito o que desempacotar aí. Um potencial altíssimo, tipo acima de 900 no Enem. Sim, é um resultado incrível, né? Principalmente vindo de escola pública. Com certeza. E o que me pareceu fascinante ali, pelo que a fonte diz, é a abordagem do professor, o Francisco Bless. Uhum. Ele parece que incentiva muito a autonomia do aluno, sabe? Foge daqueles modelos prontos. Ah, isso é ótimo. É fundamental, porque estimula o aluno a pensar por si mesmo, a ter pensamento crítico. É bem diferente de só decorar uma estrutura para a prova, né? Totalmente. É um contraponto forte àquele ensino mais mecânico que a gente às vezes vê por aí. E cultivar essa autonomia, esse pensamento crítico, é o ideal, claro. Pois é. Mas parece que é justamente aí que a coisa complica quando a gente muda o foco para matemática, não é? O nosso segundo material entra nisso. Exatamente. O ensaio sobre a matemática aponta para um problema que, olha, começa lá atrás. São as lacunas de aprendizado desde as séries iniciais. Ah, o famoso começo errado. Isso. E elas vão se acumulando. O texto até faz uma menção, achei curioso, ao homem que calculava, do Malbatarran. Clássico. Sim, como se fosse uma lembrança de um tempo, talvez um pouco idealizado, em que a matemática parecia, sei lá, mais conectada à vida, menos um bicho-papão, um contraste com a realidade de hoje para muitos, né? Verdade. E o ensaio tenta explicar por que essa dificuldade é tão presente. Quais os argumentos principais que ele traz? Olha, basicamente, ele aponta para fatores mais sistêmicos, estruturais mesmo. Certo. Primeiro fala da responsabilidade do Estado. Até recorre a Thomas Hobbes para lembrar que garantir o bem-estar social, e isso inclui educação de qualidade, é função do Estado. Uhum. E como uma evidência de que isso talvez esteja falhando, o texto cita a queda nas matrículas em cursos de licenciatura em matemática. Interessante. Sinal de desvalorização da área. Exato. Sugere que a área em si, talvez não esteja recebendo o investimento ou o reconhecimento necessário para atrair gente. Entendi. E além da responsabilidade do Estado, Tem outro ponto forte que ele chama de déficit educacional. São essas lacunas que eu mencionei. Quando não são resolvidas lá no início, elas viram barreiras enormes depois. faz sentido. E aqui tem uma conexão que achei bem pertinente com a cidadania de papel do Gilberto de Menstein. Ah, sim, conheço o conceito. Pois é. Aquela ideia de que os direitos estão lá, lindos na lei, tipo o artigo 6º da Constituição, que garante educação para todos, mas na prática. Na prática, a história é outra. Exatamente. No caso da matemática, para muita gente, o acesso de verdade a esse conhecimento ainda é distante, né? Uma miragem. Essa imagem da cidadania de papel é muito forte mesmo. Mostra bem esse abismo entre a lei e a vida real. E o ensaio, ele aponta alguma solução? Algum caminho para diminuir essa distância? Aponta, sim. Ele joga a responsabilidade principal para o governo federal, via MEC, né? Ministério da Educação. O que ele sugere? Sugere, reformular metodologias de ensino, dar mais ênfase na prática pedagógica já na formação do professor. Preparar melhor quem vai ensinar. Isso. E toca num ponto sempre sensível, melhorar salários. Para quê? Para atrair e manter bons professores na área. A ideia é fortalecer o ensino de matemática pensando a longo prazo. São propostas que a gente ouve bastante, né? Mas o ensaio reforça a urgência. Exatamente, reforça como algo urgente. Então tá. Quando a gente coloca esses dois exemplos lado a lado, de um lado esse incentivo à autonomia na redação lá no Ceará, que funcionou bem, do outro essas barreiras enormes na matemática que o ensaio descreve. Que cenário geral isso pinta para a gente da educação no Brasil? Olha, eu diria que pinta um cenário de tensão constante. Tensão. Como assim?
De um lado você vê o potencial imenso que existe, um potencial que pode florescer, sim, quando tem abordagens pedagógicas certas, focadas na autonomia, no pensamento crítico, como parece ser o caso lá do professor Bless. Certo, o exemplo positivo. E do outro lado, você tem essas barreiras estruturais gigantescas. A necessidade de um Estado que realmente garanta o direito à educação na prática, não só no papel. A urgência de superar esses déficits de aprendizagem, como os da matemática, que são muito básicos. Entendi. Fica claro que só a boa vontade de um professor, por mais importante que seja... Exato, não resolve o problema todo, o problema sistêmico. É preciso mais. Entendi. Então, resumindo nossa conversa, a gente tem um lampejo do que é possível quando se valoriza a autonomia, como no caso da redação, e, ao mesmo tempo, um alerta bem forte, vindo do ensaio, sobre como as falhas estruturais, os déficits que se acumulam, criam obstáculos imensos, e a matemática é um exemplo bem claro disso. Perfeito, é isso. E talvez, sabe, isso deixe a gente com uma reflexão final importante. Qual seria? Será que o grande desafio para o futuro da educação aqui no Brasil não é justamente esse? Encontrar jeitos eficazes de diminuir essa distância enorme entre o direito à educação, que está lá garantido na teoria, nas leis, e a realidade concreta da sala de aula. Seja fazendo a matemática ter sentido para os alunos, seja cultivando a capacidade de escrever e pensar com autonomia, e que impacto a gente vai ter na sociedade se essa lacuna entre o papel e a prática continuar existindo, ou pior, se ela aumentar. É algo para a gente continuar pensando, né?